Olá, boa tarde, boa noite e saudações a cada um de vocês que estão conectados neste momento, nesta nossa página de Okeltino Jaime Rodrigues. E hoje, como sabem, temos esta oportunidade de fazermos este primeiro live sobre o tema que vamos partilhar com cada um de vocês, a fé em tempo de incerteza. Para começarmos esta nossa live, vamos começar com oração inicial que pode nos ajudar e iluminar a nossa caminhada desta partilha. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, neste momento de reflexão, pedimos a tua orientação e presença. Que as palavras que compartilhamos sobre fé em tempos de incertezas possam tocar corações e trazer esperança. Ajuda-nos a confiar em ti, mesmo quando enfrentamos desafios. Glória ao Padre, e ao Hijo e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por los séculos de los séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, bem-vindo a este compartilhar, a esta partilha, como hemos falado, que vamos falar sobre o tema a fé em tempo de incerteza. Como sabemos, nos dias atuais, enfrentamos muitos desafios e incertezas que podem abalar nossa fé. A vida, com suas reviravoltas, pode nos deixar inseguros e ansiosos. No entanto, é precisamente nesses momentos difíceis, nesses momentos de desafios, que a fé se torna um farol guiando-nos através das trevas. Caríssimos irmãos e irmãs, a fé não é apenas uma crença, é uma confiança profunda nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Por isso, hoje queremos aprofundar e explorar como a fé pode nos sustentar em tempos de incerteza e como a fé pode nos ajudar a encontrar a esperança, a encontrar a força que nos levanta quando caímos. Mas antes de mais nada, caríssimos irmãos e irmãs, queremos saber o que é a fé. O livro de Hebreu, capítulo 11, nos ajuda a responder ou a definir exatamente o que é fé, uma definição poderosa do que significa a fé e o que seria a fé. Nesta carta, em capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se vê. Como hemos ouvido, caríssimos irmãos e irmãs, isso nos ensina que a fé não é apenas acreditar. A fé não é apenas algo visível. Não é apenas acreditar, é algo invisível, mas confiar no que Deus prometeu.
mesmo que ainda não possamos ver. Poderíamos trazer o exemplo que poderá nos ajudar a entender a dinâmica da fé. Encontramos na Sagrada Escritura o livro de Jó, este capítulo 13, versículo 15, que espelha o que seria esta fé que nós estamos partilhando neste momento. Jó contesta: mesmo que me tire a vida, não tenho outra esperança. E defenderei a minha causa diante de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a fé que nós encontramos em livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, a esta afirmação ressoa com muitos de nós que, em meio a crises, encontramos força à nossa fé. Por isso mesmo, a fé assim se torna um âncora que nos mantém firme, mesmo nas tempestades da vida. Mesmo quando nós pensamos que não temos outra saída. Então, a fé se transforma em esta âncora que nos mantém firme, que nos mantém sempre presente nesta confiança nas coisas divinas. Mas outro elemento que também podemos dizer é que a fé podemos considerar como sendo a fonte de esperança. A fé, esta é a fonte da esperança em tempos de incerteza, porque a esperança pode parecer distante. Às vezes, pensamos que a esperança está distante de nós. No entanto, São Paulo, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos lembra que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé. Esta passagem, caríssimos irmãos e irmãs, nos encoraja a buscar a alegria, a buscar a paz, que vem de confiar em Deus. Quando nós, como pessoas, quando nós, como cristãos, confiamos em Deus, então buscamos, ansiamos esta paz, ansiamos esta alegria. Por outro, também podemos dizer que a fé nos oferece uma perspectiva renovada, mesmo quando a realidade parece sombria. Por isso, a este também podemos fazer uma ligação com o que vivemos faz quase poucos anos, a pandemia de Covid-19. Muitas comunidades de fé, muitas comunidades cristianas se uniram para apoiar os necessitados. Por isso, as igrejas organizaram doações de alimentos, doações de serviços de apoio psicológicos e encontros virtuais para manter a conexão espiritual. Também podemos dizer que muitas pessoas relataram que essa solidariedade trouxe um novo sentido de esperança e pertencimento. Essas ações nos mostram que a fé, caríssimos irmãos e irmãs, pode ser um catalisador de amor, pode ser um catalisador de compaixão, pode transformando desta forma as incertezas em oportunidades de serviço ao próximo. Mas também, como estamos falando de fé, podemos dizer também que é necessariamente a perseverança na fé. Somos chamados a sermos perseverantes na fé, pois a fé não é isenta de desafios.
não significa que nós, quando temos fé, não podemos encontrar desafios. Sempre haverá desafios. Por isso, na carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, nos recorda, nos exorta que somos, nos exorta a considerar motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Caríssimos irmãos, as provações na fé sempre vamos encontrar, sempre estão presentes ou sempre estará presente na nossa caminhada de fé, na nossa experiência de cada dia. E a cada momento que mais crescemos na fé, mais dificuldades podemos encontrar. Porque são meios que podemos considerar como provações da fé. Por isso mesmo, essas provações, quando enfrentamos com fé, produzem perseverança e nos moldam para sermos mais fortes. Quer dizer, as provações, os desafios que encontramos por causa da nossa fé, então são os meios os meios que também que nos fortalecem, os meios que também nos ajuda quando somos perseverantes a crescer neste sentido, de forma fortificada, de forma mais adequada neste caminho que estamos levando. Poderemos também trazer o exemplo a respeito desta perseverança, a figura de Moisés. Por exemplo, enfrentou a incredulidade do povo de Israel e a pressão do faraó. Cada um de vós, se você é cristão, caríssimos irmãos e irmãos, todo cristão sabe que Moisés é este profeta que vai libertar o povo de Israel no Egito, mas no princípio ele tinha que enfrentar dificuldades, tinha que enfrentar desafios, tinha que até enfrentar desafios dentro do seu povo. Isto porque o povo não acreditava em Moisés, não acreditava na libertação deste povo. Mas, por outro lado, também tinha esta pressão ao faraó, porque o faraó queria que o povo estivesse ainda com ele, estivesse ainda escravizando o povo de Israel. Mas vejamos uma coisa aqui, apesar das dificuldades enfrentadas por Moisés, esta grande figura bíblica, ele perseverou. Então, caríssimos irmãos, também um convite que faço a cada um de vocês para que perseverem na fé, perseverem sempre para que possais conseguir conquistar o que tu desejas, o que tu busca a cada momento. Porque há exemplo de Moisés que perseverou, guiado o seu povo para a liberdade. Então, caríssimos irmãos, se queres uma verdadeira liberdade, necessita de perseverança na fé. Apenas com a perseverança na fé é possível conseguir a liberdade que deseja, a liberdade que busca. Agora estamos no momento propício desta busca constante, desta busca perseverante pela fé, porque estamos em tempo de quaresma. E o tempo de quaresma, como sabemos, é este tempo de reconciliação, este momento de reconciliação contigo, caríssimos irmãos e irmãs, um momento de reconciliação com Deus, um momento de reconciliação com a sua família, um momento de reconciliação com seus colegas de trabalhos, um momento de reconciliação com todas as pessoas. Se você é cristão, então deve este momento aproveitar para fazer esta reconciliação, para encontrar esta verdadeira liberdade de espírito, esta verdadeira liberdade pessoal, esta verdadeira liberdade da sua família. Porque hoje em dia o mundo nos apresenta seus valores.
que são contrários dos valores cristãos. Então, este é o momento para que nós que somos cristãos, para que possamos encontrar esta verdadeira liberdade de espírito, esta verdadeira liberdade pessoal, porque possamos encontrar e fazer este encontro com Jesus que pode nos dar esta verdadeira liberdade. Então podemos dizer que a história de Moisés esta história, caríssimos irmãos e irmãs, de Moisés nos ensina que a perseverança na fé pode levar a resultados extraordinários. A perseverança na fé pode nos levar a resultados extraordinários e resultados muito valiosos para as nossas vidas. Por isso mesmo, ao enfrentarmos nossas próprias provações, ao enfrentarmos as nossas próprias dificuldades que encontramos a cada dia, ao enfrentarmos os medos que temos do mundo, a enfrentarmos todo aquilo que nos aprisiona para não conseguir esta verdadeira liberdade, com esta perseverança na fé, podemos sim conseguir o que desejamos, podemos sim conseguir alcançar esta verdadeira liberdade que nós podemos buscar a cada momento. Mas também podemos dizer que ao enfrentar estes desafios de cada dia, ao enfrentar esses problemas que nos afetam a cada momento, nos ajudará também a lembrar que cada desafio é uma oportunidade para crescer em nossa confiança em Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, então todos os desafios que encontramos a cada dia também nos ajudará a crescer de forma espiritual, a crescer de forma pessoal, a crescer a nossa forma de confiar em Deus, ou seja, assim nos ajuda a alimentar a nossa relação com Deus e assim crescendo de forma significativa a nossa confiança em Deus. Mas também, como sabemos que sempre somos convidados, conseguindo os verdadeiros valores do reino, os verdadeiros valores de conversão, a verdadeira liberdade de espírito, a verdadeira liberdade pessoal, temos que ser testemunhos de fé. E neste sentido, quando queremos ultrapassar essa dinâmica, sermos os verdadeiros testemunhos de fé, significa pessoas que já superamos as dificuldades através da fé que nos inspira, que sejamos pessoas que inspiram a outras pessoas nesta superação, nesta superação das dificuldades que nós vencemos através da fé. Também, cada um de vocês, eu acredito que ha escutado, também, às vezes, ha ouvido, que ouvimos histórias, escutamos histórias de pessoas que, após passar por períodos de grandes incerteza, emergiram mais fortes e mais determinados em sua fé. Acredito que a cada um de vocês ha escutado, ha ouvido que há pessoas que superaram, ha crescido de forma significativa e mais determinado na sua fé. Poderia trazer aqui um relato comum, que é o de pessoas que enfrentaram doenças graves, doenças que pensavam que não poderia curar a sua vida, doenças que já acreditava que poderia morrer com certas doenças, mas durante o processo encontraram uma nova
perspectiva sobre a vida. Descobriram uma nova perspectiva de olhar a vida, de perceber a vida, de como pode caminhar com a vida. Elas, normalmente, frequentemente falam sobre como a oração e a comunidade de fé foram fundamentais para a sua recuperação. Então, aqui, como sabemos que a oração é esta arma que temos como cristãos, como pessoas, que devemos e que temos que fazer este encontro pessoal com Deus, fazer este encontro pessoal com a divinidade por meio da oração. Então, temos esta possibilidade, este momento propício, este momento de quaresma, que também é um momento propício em que somos convidados a oração constante, a oração perseverante, para que possamos encontrar esta verdadeira liberdade de nossas vidas. Mas também podemos aqui destacar outro elemento importante, que seria a importância da comunidade por meio da oração. Sabemos que, segundo o exemplo que é tido, que temos pessoas que têm enfrentado doenças graves, e essas doenças, por meio da oração, por meio da fé da comunidade, então possibilita a recuperação da pessoa, porque isto sim, a oração é fundamental para a nossa vida, para a nossa superação dos nossos medos. Este momento importante, esta oração, seja oração pessoal, este encontro pessoal que eu faço com Deus por meio, mas também a importância da inclusão da comunidade aonde nós vivemos. Quando falamos comunidade, aqui estamos a falar da comunidade como família, da comunidade religiosa, mas também encontramos da comunidade cristã, onde também pertencemos. Então, temos que também dar esta importância às nossas comunidades. Temos que dar essa importância aos nossos irmãos que sempre caminham conosco, que professamos a mesma fé. Então, a oração é fundamental para as nossas famílias. A oração é fundamental também para as nossas vidas, porque ninguém pode crescer sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode caminhar sozinho. Por isso, a importância de colocar a comunidade nas nossas vidas. Mas também a oração da comunidade é importante para nós. Mas também este encontro pessoal, eu com Deus, é importante. E fazer uma oração perseverante, uma oração autêntica, um encontro com Deus verdadeiro, sem fingimento. O encontro que nos ajuda a fazer este contato com a divinidade por meio da nossa oração. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos seguindo também falando continuando este processo, esta comunicação. Estamos falando o tema de hoje, para recordar os que han chegado tarde, dizer que hoje estamos partilhando o tema sobre a fé em tempos de incerteza. A fé em tempo de incerteza. É este tema que estamos compartilhando contigo, caro ouvinte, caro telespectador, e a cada um de vocês, seguidores da nossa página. E não se esqueça que convido a partilhar o nosso live para seus amigos, famílias, para que também possa ter este caminho, este acompanhamento espiritual, ter este momento propício de dialogar com Deus, este momento propício de alimentar a nossa vida espiritual. É importante que a cada um de vocês partilhem, comentem e perguntem, caso se tem alguma inquietude, eu farei a questão de responder todas as perguntas que forem colocadas neste momento, para que possamos juntos crescer, caminhar nesta dinâmica da fé.
Como eu falava e partilhava a experiência, a importância da oração comunitária, mas também da importância da oração perseverante. A oração perseverante que nos ajuda a crescer. A oração perseverante que nos ajuda a termos este contato com Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a história que é contado sobre a importância da comunidade, das pessoas que enfrentaram dificuldades de fé, dificuldades de saúde, que por meio de fé têm superado. Então, continuamos com a nossa esta dinâmica, falando ainda desta questão de fé. E podemos dizer que nesta dinâmica da fé, a história que hemos escutado, podemos dizer que essas histórias não apenas encorajam os que estão passando por dificuldades. Te lembra, estamos falando da história de uma pessoa que enfrentou dificuldades de saúde, mas por meio da confiança na oração, seja oração pessoal, que seja oração comunitária, então, esta pessoa se recupera da enfermidade, das doenças, e também já começa a ter uma perspectiva diferente de olhar a vida. Então, eu estava dizendo que essas histórias não apenas encorajam a estas pessoas que han vivido situações difíceis, que han vivido por momentos de dificuldades de saúde. Podemos, a cada um de vocês, encontrar realidades diferentes que às vezes nos leva também a recorrer à oração como fundamental. E sempre sabemos que a oração seria este combustível que alimenta a nossa vida espiritual, que alimenta as nossas vidas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, convido a cada um de vocês para que continue perseverante na oração. Mesmo quando sintas que a sua oração não resulta no que desejas. Porque Deus vai agir no momento certo. Deus nunca te abandona. Deus sempre escuta as suas orações. Deus sempre te acompanha a cada momento. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de incertezas da vida, mesmo nos momentos que tu sentes que estás abandonado por Deus. Deus sempre está contigo. Deus sempre está presente na sua vida, caríssimos irmãos e irmãs. Tu que me escuta, caríssimos irmãos, Deus escuta as suas preocupações. Deus te escuta a ti. Deus te ouve de tudo quanto deseja. E Deus sabe o que é necessário para a sua vida. Por isso, confie sempre em Deus. Sempre confie na providência divina. Sempre confie na divinidade, na intercessão de Deus. Sempre deves pôr a sua confiança em Deus. E este Deus que te escuta, e este Deus amoroso, este Deus que sempre está presente na sua vida, na vida de cada um de vocês, na vida de toda a humanidade, então este Deus te fará que tu consigas esta liberdade interior, esta liberdade pessoal, consiga resolver os seus problemas, consiga resolver de todo quanto busca alcançar na vida. Se tu busca o trabalho, Deus vai te abençoar, Deus vai te guiar para que possas ter o trabalho. Se tu busca a saúde, Deus vai curar a sua enfermidade. Deus vai tirar deste mal que te faz sofrer. Se busca ter filho, tu terás filhos, porque Deus escuta a sua oração. Então, caríssimos irmãos e irmãs, como sabemos que também Deus ele está presente em todas as nossas atividades. Então, confie sempre em Deus e Ele te abençoará, Ele te guiará, Ele te protegerá nos momentos de perigo. Caríssimos irmãos e irmãs, esta história não apenas encoraja os que estão passando por dificuldades, mas também nos lembra
do poder transformador da fé. A história que é contada, caríssimos irmãos, ela nos lembra o poder transformador que a fé tem. Esta fé acompanhada pela esperança. E esta esperança sempre acompanhada por a perseverança. A perseverança, caríssimos irmãos, é fundamental para conseguir bons resultados, conseguir a liberdade que buscamos, conseguir alcançar bons resultados dos nossos desejos, de alcançar de todo quando buscamos com esta confiança em Deus, nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como sabemos que a fé, podemos dizer então que a fé é uma luz que brilha nas trevas da incerteza. Então, caríssimos irmãos, podemos considerar esta fé como sendo a luz que brilha nas trevas da incerteza. A fé penetra nesta brilha, então ela brilha, ela dá luz. Como sabemos, podemos trazer um exemplo aqui a questão. Por exemplo, quando anoitece, não temos o sol, mas quando amanhece, o sol se levanta e ilumina toda a humanidade, ilumina todo o mundo e nós conseguimos enxergar, conseguimos ver as coisas, conseguimos ver a cada cor, porque temos a luz que ilumina as nossas vidas, a luz que ilumina o mundo, a luz que ilumina todas as coisas que tem neste mundo. Por isso, podemos associar a isto como a fé. A fé, então, funciona como esta luz que brilha, dentro das trevas. Quando nós estamos nas incertezas da vida, incertezas do mundo, a fé ilumina as trevas das incertezas e nos ajuda a levantar, nos ajuda a ver o mundo, nos ajuda a ver a vida de uma forma diferente. Podemos também dizer que a fé, ela nos oferece a esperança, que seria a força e a capacidade de perseverar diante das dificuldades. Então, a fé também nos ajuda, nos dá esta esperança, que seria a força que nós recebemos, que é esta capacidade de perseverar diante das dificuldades de cada dia. Caríssimos irmãos, e eu não sei se quais são as suas dificuldades que has enfrentado, que sentes que Deus ha posto, que sentes que a fé ha iluminado, a esperança ha te dado esta força para continuar caminhando. Então, esta fé nos ajuda também, nos dá a esperança, que seria esta força motriz da nossa vida, que nos dá este novo alento para caminhar, este novo alento para levantar e enxergar e ver o mundo de forma diferente. Caríssimos irmãos e irmãs, ao confiarmos em Deus, encontramos um propósito maior. Quando nós estamos nas incertezas, as trevas cobrem a nossa mente, a nossa forma de ver, a nossa forma de falar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver as nossas vidas. Então, quando confiamos em Deus, encontramos um propósito maior e a certeza de que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Então, se tu confias em Deus, caríssimos irmãos e irmãs, então tu tens um propósito. Tu consegues uma força maior. Tu consegues perceber que não estás sozinho nestas lutas, porque Deus sempre está contigo. Deus sempre te abençoa. Deus sempre está ali para te guiar, para te levantar, para te dar força, para confiar neste Deus que tanto nos ama. E também, como comunidade, como nós, comunidade de pessoas, comunidade cristã, sabemos que somos uma comunidade
vivemos em comunidade, então somos chamados como comunidade, somos chamados a apoiar um aos outros. Caríssimos irmãos, apoiar um aos outros. E na igreja, neste tempo de quaresma, somos convidados a praticar a caridade, a praticar a caridade, a ajudar aos demais, a ajudar aos nossos irmãos, a ajudar aqueles que necessitam, a ajudar as pessoas que necessariamente buscam de nós por uma certa realidade. Caríssimos irmãos, por isso que, como comunidade, somos chamados a apoiar uns aos outros. Um apoio transformando, um apoio que transforma as incertezas em oportunidade de crescimento espiritual. Quer dizer que, bom, estamos no tempo quaresma, nós católicos, cristãos, estamos no tempo quaresma, que também somos convidados a esta realidade, a praticar a caridade. A praticar a caridade porque é importante, porque temos irmãos que necessitam, temos irmãos que também buscam esta ajuda que nós também possuímos. Então, nesta dinâmica de ajudar aos irmãos, ajudar aqueles que necessitam, isto pode transformar as incertezas para oportunidade de crescimento espiritual. Isto nos fortalece a nossa vida espiritual, nos ajuda a alimentar a nossa vida espiritual, nos ajuda também a sermos cristãos que anunciam o amor de Deus, que anuncia a presença de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, porque somos esta comunidade que é convidado a transformar as incertezas para oportunidade de crescimento espiritual. E também podemos dizer que neste momento temos que lembrar que mesmo em tempos difíceis, caríssimos irmãos, em tempos difíceis, a fé é nossa maior aliada. A fé, caríssimos irmãos, é a nossa maior aliada no caminho das incertezas. A fé é a nossa maior aliada neste momento, quando nós nos encontramos nos momentos de incerteza, nos momentos difíceis, nos momentos em que menos pensamos neste caminho de crescimento de fé. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, para terminar, convido a você a refletir sobre a sua própria jornada de fé. Como tem sido a sua jornada de fé? Como tem sido o seu caminho de crescimento na fé? Como vives a fé neste tempo de quaresma? Como vives a fé neste momento propício de crescimento? Como vive a sua oração neste momento de quaresma? Como vives tu a sua vida neste momento? Como vives a caridade na sua vida? Principalmente neste momento de quaresma, que somos convidados à oração constante ou perseverante, que somos convidados a praticar a caridade, que somos convidados ao jejum, mas também um jejum verdadeiro que nos leva a fazer este encontro com Deus, a fazer esse encontro com os nossos irmãos. É este momento propício de renovação pessoal, renovação comunitária. Como é que tu, caríssimos irmãos, vives este tempo de quaresma? Como é que tem sido a sua experiência de cada dia? Como é que tem sido a sua experiência no seu lugar de trabalho? Como é que tem sido a sua experiência no seu lugar, na sua família? Como é que tem sido a sua experiência no seu caminho, onde tu sempre caminhas? Então, caríssimos irmãos e irmãs, neste momento, convido a você a refletir sobre esses aspectos, sobre a sua própria jornada de fé. Como tem sido a sua experiência de fé a cada dia?
Porque a fé se alimenta a cada momento. A fé se alimenta a cada passo que marcamos. E mas também gostaria de saber de você quais momentos de incerteza foram transformados pela confiança em Deus. Caríssimos irmãos, me responde essas perguntas, me responde principalmente essas duas perguntas. Primeiro, a segunda pergunta, quais momentos de incerteza foram transformados pela sua confiança em Deus? Para compartilhar as suas experiências e vamos juntos fortalecer a nossa fé. Então, caríssimos irmãos, chegado a este momento, agradeço a ti que estava ligado nesta live e te peço que partilhe para as demais pessoas para que também possa ter este caminho de fé que a cada momento estamos compartilhando neste momento, neste nosso canal, eu, Quelquino Jaime Rodrigues, onde estamos justamente para fazermos este caminho de fé, neste crescimento espiritual, neste momento de renovação, neste momento propício de encontro e de reconciliação com Deus, de reconciliação consigo mesmo e de reconciliação com a sua família e com os demais irmãos que já vivem contigo. Então, caríssimos irmãos, chegado a este momento, agradeço a sua audiência, a sua presença neste espaço que hemos partilhado sobre o tema a fé em tempos de incertezas. Para terminar esta oração, vamos pedir a graça de Deus para que possa nos acompanhar, possa nos fortalecer, possa nos dar a força da esperança que resulta da nossa fé, que resulta do nosso caminho de fé, do nosso crescimento espiritual, que resulta da nossa confiança em Deus. Que o Senhor, agradecemos por este momento de reflexão, que a fé que discutimos, que hemos partilhado hoje, nos fortaleça em tempo de incerteza. Ajuda-nos a ser luz na vida dos outros e a compartilhar a esperança onde houver desânimo. Que possamos sempre confiar em Ti e em Tuas palavras. Te peço, Senhor, também que abençoe a cada uma dessas pessoas que estava ligado nesta reflexão, neste compartilhamento de fé, para que Tu que és a fonte da nossa fé, a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa perseverança, iluminais as nossas mentes, os nossos corações e penetrais nas nossas vidas. Abençoa a cada um deles, abençoa a estas pessoas e abençoa a cada um de nós, para que possamos crescer segundo a Tua vontade e segundo a Sua promessa. Que a luz de Cristo, que a luz da fé ilumine sempre os nossos caminhos, ilumine sempre os caminhos das nossas famílias, ilumine sempre os nossos trabalhos e também dá saúde, Senhor, àqueles que neste momento se encontram doentes. Fortaleça, Senhor, aqueles que se encontram desanimados e dá força, Senhor, de levantar aqueles que estão caídos. Que a luz e o poder do Senhor Jesus possa transformar e guiar a cada um destes irmãos e irmãs que estão neste momento ligados e neste momento e a bênção de Deus desça sobre cada um de vós. Que a luz da fé, que a luz do Espírito Santo seja sempre este que ilumina os caminhos de cada um de nós, os caminhos de cada um de vocês. E te agradeço, te entrego nossas vidas, nossos projetos e nossos caminhos nas suas mãos nesta tarde.
Glória ao Padre, e ao Hijo, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por los siglos de los siglos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoado seja a cada um de vós que estava ligado desde o princípio e aqueles que chegaram mais tarde. Compartilhe, não se esqueça de partilhar nosso canal, Teocaltino Jaime, nossa página, Teocaltino Jaime Rodrigues, e mais também a nossa página do YouTube, Portas de Bênção, para que possamos crescer e juntos possamos caminhar neste crescimento. Tenha fé que hoje hemos falado e a seguir vamos partilhar outro tema importante para fazer este caminho que estamos fazendo a cada momento. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vós. Obrigado.